Olá, alunos! Faremos a correção da segunda semana do Plano de Estudo Tutorado, volume 2 de Matemática. Atividades. 1. Observe essas figuras geométricas espaciais. Prisma de base triangular, pirâmide de base quadrangular. Então, eu trouxe eles aqui novamente, né? Como eu fiz uma aulinha para vocês no vídeo, né? Falando para vocês sobre os dois. Agora, nós vamos fazer a correção dessas atividades, certo? De acordo com a análise que nós fizemos. Vamos começar aqui listando algumas semelhanças que você observa entre as duas figuras. Bom, eu não sei vocês, mas as semelhanças que eu encontrei aqui nessas duas figuras são, primeiramente, elas são tridimensionais, certo? O que é isso? 3D. Comprimento, largura e profundidade. Então, as duas são tridimensionais. Então, as duas figuras são tridimensionais. Ok? O que mais que eu encontrei de semelhança entre elas? Bom, eu encontrei que algumas faces delas são triangulares, são em forma de triângulo. Ah, tia, mas isso aqui você não falou que são as bases? As bases também são faces, tá? Então, aqui, ó, ela tem duas faces triangulares, né, o prisma, e a pirâmide tem 4 faces triangulares. Então, são semelhanças entre as duas, certo? Então, possuem. Talvez vocês tenham achado algumas semelhanças diferentes. Então, possuem algumas faces na forma de triângulos. Certo? E por último, que eu observei também que elas são iguais, elas possuem o mesmo número de faces. Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Novamente, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a pirâmide tem 5 faces. Vamos ver o prisma? 1, 2, 3, 4, 5. Então, elas têm 5 faces ao todo. Pessoal, essas foram as minhas descobertas de semelhanças, tá? Vocês podem ter achado outras, ok? Agora vamos às diferenças do prisma de base triangular e da pirâmide de base quadrangular. Primeiramente, né, no vídeo que eu fiz para vocês sobre cada um, a gente analisando, nós descobrimos que o prisma tem 2 bases e a pirâmide tem somente uma, ó, 2 bases. Então, 2 bases e a pirâmide tem uma base, ok? Outra coisa que nós vimos diferente, as bases do prisma são em formatos triangulares e a base da pirâmide é em formato de um quadrado, quadrangular, né? Base triangular, base quadricular, isso é uma quadrangular, isso é uma diferença. Então, vamos lá, base triangulares, bases, né? Porque ela tem 2 bases triangulares e uma base quadrada, certo? E por último, que a gente pode perceber? Por mais que elas tenham 5 faces ao todo, mas nem todas as faces são iguais. Por exemplo, aqui tudo bem, né? São triangulares, mas ó, não é todo. Por exemplo, essas faces aqui dele, ó, do prisma, vocês podem ver que são retangulares. E as faces aqui da pirâmide são todas triangulares. Então,
Vou colocar faces laterais para tirar um pouco da base, apesar que a base também são faces, mas vamos falar de... Então, ó, as faces laterais do prisma são retangulares. São retangulares. E as faces da pirâmide, faces laterais, são triangulares. Ok? Talvez vocês tenham achado outras diferenças aí, analisando os dois sólidos geométricos, né? Fique à vontade, ok? Então, até a próxima correção. Beijinhos para vocês.